Boa noite. Vamos dar início ao workshop internacional Compulsividade Sexual, Saúde Mental e Comportamento Sexual de Risco. E nossa primeira palestra será proferida pelo professor Dr. Marco Scanavino, que é psiquiatra do Hospital Dia, aqui do IPQ, do Programa de Estudo de Sexualidade, do PROSEX, do Programa de Transtornos de Impulso, PROAMIT, e o responsável pelo Ambulatório de Impulso Sexual Excessivo, que é o responsável pela realização deste workshop. O Dr. Marco vai nos falar sobre os novos dados do estudo sobre compulsividade sexual, desenvolvido em São Paulo, que estão apoiando a teoria de Bancroft sobre a regulação do humor e da sexualidade. Então, boa noite a todos. É uma satisfação contar com a presença de vocês e a gente ter bastante gente aí colaborando e ouvindo as informações e trocando com a gente informações, esse espaço de aprendizado. Então, eu vou iniciar falando dos novos dados do estudo sobre compulsividade sexual, desenvolvido em São Paulo, que é o estudo que nós estamos desenvolvendo aqui no Instituto de Psiquiatria, que vem apoiar a teoria de Bancroft sobre a regulação do humor e da sexualidade. Então, inicialmente, a pesquisa, nós colocamos um apelido de pesquisa EASY, por conta de impulso sexual excessivo, mas fazendo uma piadinha em inglês, it's not so easy, né? Fazer pesquisa e também pesquisa em comportamento sexual compulsivo. Então esse é o nome da pesquisa, aspectos clínicos, psicopatológicos e comportamento sexual de risco, de sujeitos com impulso sexual excessivo, do Instituto de Psiquiatria, e nós obtivemos para a primeira parte do estudo um financiamento da FAPESP. Então aí a gente tem o time, né? É importante aí todas as pessoas que estão envolvidas. Então nós temos como colaboradores a Maria Luísa Amaral, a Bruna Messina, a Sirlene Reis, a Júlia Vieira, o João Paulo Martins, a Marciela Henkel, a Jaqueline Albieri, Isabela Inizida, Marina Gordon, Carlos Santos Filhos. Nós temos a supervisão do Jeffrey Parsons e a assistência de supervisão da Ana Ventuneac. Nós também temos parceiros quanto aos estudos dos aspectos psiquiátricos, a professora Carmita Abdo e o professor Hermano Tavares, bem como um parceiro para o estudo dos aspectos neuropsicológicos, o professor Daniel Fuentes, e uma parceira para a questão da validação de medidas de instrumentos de pesquisa, a doutora Maria do Rosário Latorre. Quanto ao histórico, no doutoramento nós avaliamos o comportamento sexual numa pesquisa populacional que foi coordenada pela professora Carmita, que tinha a amostra do estudo da vida sexual do brasileiro, uma amostra populacional que ocorreu em 18 cidades do Brasil, e nós estudamos basicamente um recorte desse estudo. Nós comparamos o comportamento sexual de 75 indivíduos que diziam ter AIDS com 150 sujeitos que nós randomizamos e que não tinham AIDS. E nessa pesquisa, nós observamos a associação entre AIDS e comportamento sexual compulsivo. Em 2006, nós tivemos a oportunidade de iniciar o cuidado com pacientes com comportamento sexual compulsivo em duas unidades aqui do Instituto de Psiquiatria, o PROSEX e o PROAMIT. Em 2009 e 2010, nós fomos elaborando o projeto, que obteve aprovação em 2010, e o financiamento da primeira parte no início de 2011. Os principais domínios investigados são o psicopatológico, o comportamento sexual de risco, clínico, neuropsicológico, trauma infantil e relacionamento familiar, relacionamento com a parceria, entre outros. Para o indivíduo ser considerado elegível para a pesquisa, ele deve preencher os critérios da CID-10 para impulso sexual excessivo, que é basicamente queixar-se de impulso sexual excessivo como um problema por si só, e preencher os critérios de dependência de sexo de Goodman. Goodman adaptou critérios da dependência de substâncias
para a dependência de sexo. Então, o indivíduo precisa queixar-se de um comportamento excessivo nos últimos 12 meses e apresentar sofrimento clínico que seja expresso por 3 dos 7 seguintes critérios, a seguir: tolerância, abstinência, intensificação do comportamento sexual, intensificação da busca por sexo, prejuízo em outras áreas de sua vida, na vida familiar, ocupacional, não consegue controlar o comportamento e apresenta consequências adversas a partir disso. A partir daí, a nossa amostra, o nosso N é de 100 indivíduos compulsivos sexuais e 100 indivíduos não compulsivos sexuais, sendo que os sujeitos que são cuidados pelo Programa Ambulatorial Integrado de Transtornos do Impulso, esses indivíduos, além da compulsividade sexual, eles apresentam também um outro problema, um outro transtorno de controle dos impulsos ou um problema relacionado à dependência de substâncias ou abuso de substâncias. Dentre os critérios de inclusão da pesquisa, nós temos: o indivíduo deve apresentar 18 anos ou mais, ser alfabetizado, ter um nível cognitivo satisfatório para preencher os questionários autorresponsivos, ser homem ou mulher, não importa, viver no Brasil nos últimos 10 anos. Nós excluímos diagnósticos como quadros esquizofrênicos, psicoses orgânicas, transtornos de identidade e transtornos de preferência. Então, eu vou trazer para vocês alguns dados, basicamente, um primeiro relacionado a uma primeira análise da compulsividade sexual e comorbidades psiquiátricas, e um segundo que é o estudo da compulsividade sexual, ansiedade, depressão e comportamento sexual de risco. O histórico do conceito de compulsividade sexual remonta a Quedland, que foi um autor que pontuou a presença de prejuízo volitivo e comportamentos de risco associados ao comportamento hipersexual. Coleman também contribuiu para esse conceito de compulsividade sexual, e ele tem trabalhos nos quais, então, ele ressalta que seriam comportamentos relacionados à redução de ansiedade e outros afetos disfóricos, como, por exemplo, depressão. E ele também faz uma menção de uma aproximação com o sintoma de toque relacionado às obsessões. Então, o longo tempo gasto com fantasias sexuais estaria próximo às obsessões do transtorno obsessivo compulsivo. E Kalischman desenvolveu a Sexual Compulsivity Scale, que aqui no Brasil a gente chama de escala de compulsividade sexual, que é uma escala autorresponsiva de 10 itens, e ela então foi validada, e ela identifica comportamentos de risco, masturbação compulsiva, hipersexualidade e preocupação sexual. E o mais importante é que é a escala de compulsividade sexual mais aplicada e replicada em diversos estudos. Então, a definição de compulsividade sexual são fantasias e comportamentos sexuais que aumentam em frequência e intensidade, interferem com aspectos pessoais, interpessoais ou profissionais, e os indivíduos com compulsividade sexual relatam desconforto com cognições sexuais, fortes desejos e impulsos sexuais e sentimentos de perda de controle. Vocês podem observar nesse slide, à direita, nós temos os autores de aproximadamente 5 estudos clínicos. Nós temos, até hoje, em torno de 5 ou 6 estudos publicados de sujeitos que procuram tratamento para compulsão sexual. Temos muitos outros estudos sobre compulsão sexual, mas clínicos nós temos poucos. Mas observem que eles trazem elevadas prevalências de outros transtornos do eixo 1. De 39% a 66% dos indivíduos apresentam distimia e depressão, 8% transtorno bipolar, 21% fobia social, 17% transtorno da ansiedade generalizada, 63% abuso de substâncias psicoativas,
7 a 17% outros transtornos do controle dos impulsos, 8 a 14% transtorno obsessivo compulsivo e transtorno do déficit de atenção e hiperatividade 17 a 19%. O nosso estudo, nessa primeira análise relacionada às comorbidades psiquiátricas, envolveu 86 homens com compulsividade sexual, dos quais 43% apresentam orientação homo-bissexual e 57% heterossexual. A média de idade é em torno de 38 anos e eles apresentam, em média, 14 anos de educação. A maior parte da amostra é caucasiana, e os instrumentos nessa análise foram utilizados o MINI, que é um inventário psiquiátrico que é aplicado pelo psiquiatra, então é uma entrevista semi-estruturada, bem como uma versão adaptada do SCID para a investigação de transtornos do controle dos impulsos, e a Sexual Compulsivity Scale, que foi a escala que eu mencionei para vocês. Então, nesse primeiro slide, nós observamos a prevalência das comorbidades psiquiátricas nesses sujeitos aqui atendidos. Então, 72% deles apresentam comorbidade. Se a gente considerar qualquer diagnóstico, 72% da amostra apresenta pelo menos um diagnóstico, 36% apresenta ao menos um transtorno do humor, cujo mais prevalente aí é o episódio depressivo maior, 46% apresenta algum tipo de transtorno de ansiedade, 22% alcançaram critérios para risco de suicídio no MINI, 12% apresentam algum diagnóstico de transtorno do controle dos impulsos e quase 14% algum transtorno do uso de substâncias. Na análise da associação das variáveis relacionadas às comorbidades psiquiátricas e os scores de compulsividade sexual, nós temos na parte da esquerda o estudo da associação com compulsividade sexual. Então vejam que todos esses fatores, esses diagnósticos, bem como o risco de suicídio e a presença ou não de comorbidades, foram testados, e esses que estão em vermelho são os que ficaram associados numa primeira análise. Então, a comorbidades psiquiátricas apresentaram algum tipo de transtorno do humor e risco de suicídio. No modelo de regressão logística, daí estudando essas variáveis em conjunto, a influência delas nos scores de compulsividade sexual, apenas transtorno do humor ficou associado. Então esse foi um primeiro dado que vai dando suporte a essa teoria do Bancroft. O estudo, a segunda análise que eu vou trazer para vocês sobre o estudo da compulsividade sexual, ansiedade, depressão e comportamento sexual de risco, esse sim enfoca mais diretamente a questão da regulação do humor e da sexualidade. Bancroft e outros pesquisadores do Instituto Kinsey desenvolveram uma teoria de que a nossa resposta sexual ela depende de um equilíbrio entre a nossa propensão para excitação e para inibição. Tá? Então, indivíduos que tenham mais propensão para excitação sexual vão ter mais facilidade para ter ereção, para ter lubrificação vaginal, e indivíduos que apresentem mais propensão de inibição poderão ter uma influência ao contrário desta. Tá? E justamente o que eles também então defenderam é que variações no humor das pessoas poderiam afetar essa resposta excitatória e inibitória. Tá? Então eles conduziram dois estudos inicialmente, um com 919 homens heterossexuais e outro com 662 homens que fazem sexo com outros homens. E em ambos ele observou que uma minoria dos sujeitos, diversamente do que se dizia até então, de que
em resposta a estados de depressão e ansiedade, a gente teria uma diminuição do interesse, da atividade, da excitação sexual. Uma minoria de 15% a 25% apresentaram um aumento desse interesse e apetite sexual. E eles, então, fizeram um primeiro estudo com indivíduos com compulsividade sexual e eles confirmaram essa associação entre aumento da compulsividade sexual em estados de ansiedade ou de depressão. O que eles não confirmaram foi uma relação tão estreita entre ansiedade e principalmente o comportamento masturbatório, e nem como depressão e principalmente a busca por parceiros sexuais. Outros autores têm trazido várias contribuições em relação a essa questão. Então, um deles falando que afetos negativos pode levar à aversão ao risco. Um outro estudo trazendo a ideia de que a ansiedade aumenta a preferência das pessoas por opções de baixo risco, baixa recompensa em testes de tomada de decisão. Então, esse foi um estudo que utilizou a avaliação neuropsicológica. E Munstansky, que no âmbito do comportamento sexual, investigando homens que fazem sexo com outros homens, observou que estados de ansiedade estavam relacionados a mais comportamentos sexuais de risco. Basicamente, a gente está falando principalmente em situações de exposição à transmissão do HIV e outras DSTs. Então, no nosso estudo, essa segunda análise envolveu 88 homens com compulsividade sexual e 64 homens sem compulsividade sexual. Os sujeitos com compulsividade eram um pouco mais velhos, 38 anos, enquanto os controles 34 anos tinham o mesmo nível de educação, e a amostra dos sujeitos sem compulsividade sexual apresentavam mais indivíduos afrodescendentes. Nessa análise, nós utilizamos a escala de compulsividade sexual, a SCS, o inventário de depressão de Beck, o inventário de ansiedade de Beck e um instrumento de avaliação de comportamento sexual de risco. Então, inicialmente, nós vemos nesse gráfico a diferença em azul são os indivíduos com compulsividade sexual, em verde os indivíduos sem compulsividade sexual, e a gente pode observar a diferença dos scores nas escalas de compulsividade, ansiedade e depressão nas duas amostras, em que foram significativos em todos esses três quesitos avaliados. Na análise da correlação e modelo de regressão entre as variáveis de ansiedade e depressão com os scores de compulsividade sexual, nós observamos uma correlação entre ansiedade e compulsividade sexual e uma correlação entre depressão e compulsividade sexual. Essa correlação mais elevada, 0,63, essa é um pouco menor. No modelo de regressão linear, ajustado para algumas variáveis sociodemográficas, como idade, raça, situação profissional, nós observamos que depressão permaneceu associada à compulsividade sexual. Então, indivíduos com maiores scores de depressão apresentaram maiores scores de compulsividade sexual, e isso vai de encontro aos dados da teoria do Bancroft. Nesse mesmo estudo, a análise da associação e modelo de regressão da compulsividade sexual, ansiedade, depressão, número de parceiros, orientação sexual, fazer sexo sob efeito do álcool, de drogas, com relação ao uso do preservativo na maioria das vezes. Tá? Então, observem que foram utilizados vários fatores que a literatura já identificou como importantes em relação ao comportamento sexual de risco. As situações de exposição à transmissão ao não uso do preservativo. Tá? Então, nessa primeira análise, tentando observar a associação com quem usa mais preservativos com parceiros casuais. Tá? Eu acho que eu esqueci de mencionar isso, é com parceiros casuais. Tá?
Então ficou nessa primeira associação compulsividade sexual, ansiedade e depressão ficaram associados. Então, quem usa mais preservativo tem menores scores nas escalas de ansiedade, depressão e compulsividade sexual. Outros fatores não ficaram associados, como o uso de drogas durante a relação sexual, o uso do álcool, a orientação sexual, se é homo, bissexual ou heterossexual, e o número de parceiros sexuais. No modelo de regressão, quando a gente estudou todas essas variáveis ao mesmo tempo e o efeito sobre o uso, na maioria das vezes, do preservativo, as variáveis que permaneceram associadas foram a compulsividade sexual e a ansiedade, e foram ajustadas para idade, raça e situação profissional, que eram variáveis que que eram diferentes na amostra entre os sujeitos compulsivos e os não compulsivos sexuais. Então, a gente ainda tem muita coisa para estudar, para entender exatamente como é que depressão e ansiedade vão influenciar tanto o aumento da compulsividade sexual como maiores situações de exposição ao risco. Se a gente investiga na literatura, a gente encontra dados relacionados, dados diversos, né? O que faz com que a ideia é que a gente possa, aos poucos, utilizando instrumentos mais específicos que nos aproximem mais ainda de qual é o real impacto das alterações, estados negativos de humor, tanto na compulsão como no comportamento sexual de risco. Então, essa minha apresentação, na verdade, é uma introdução, e nós vamos ter mais dados das pesquisas dos próximos professores, dos nossos convidados. Eu queria registrar os agradecimentos. Não cabem nesse slide, são muitas pessoas que têm nos ajudado. Não posso deixar de mencionar a FAPESP, o professor Eurípides Miguel, os colegas do Center of HIV Education Study and Training, cujo professor Parsons coordena, os nossos colegas do Prosex, os nossos colegas do ProAmite, do Hospital Dia, o Dr. Renato Delsante, o Rafael Amaral, o Marcelo e a Aline, que nos ajudaram na pesquisa com os controles, a Cíntia Scanavino, Alexandre Melo, Geis Arnone, Rosa Bocuto, Olinda Rocha, Cíntia Kimura e Regis Alves, tá bom? Eu acho que as perguntas a gente pode deixar para o final, tá bem?